Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Procurando entender melhor a natureza de Deus e conhecer melhor o próprio Deus, eu quero colocar aqui um exemplo e ampliar o assunto para nós entendermos o trato de Deus conosco. Neste caso, lá em Isaías, no capítulo 28, após promessas lindas e maravilhosas de Deus para o seu povo, nós vemos uma profecia duríssima do Senhor exigindo consertos por parte do seu povo. Essas coisas precisam andar juntas e o cristão precisa entender as promessas maravilhosas de Deus e as exigências de santidade de Deus. Há cristãos que se baseiam em promessas e relaxam na vida espiritual para viverem uma vida carnal. Uma grande parte dos crentes vive uma vida carnal. Muitos não leem a Bíblia, alguns leem a Bíblia, se lerem 5 minutos por dia, oram o mesmo tanto e vivem o resto de dia na carne, segundo os princípios do mundo. Vão à igreja uma vez por semana quando vão. Grande parte dos crentes vive uma vida assim, carnal. Mas eles têm promessas. Eles se baseiam nas promessas. Eles pegam um texto da Bíblia para garantir que as promessas de Deus se cumprem. Isso é uma má compreensão da Bíblia. E eu quero mostrar nesse caso específico aqui, depois trazemos o assunto para o Novo Testamento. Lá em Isaías, Deus estava nos primeiros capítulos denunciando os pecados de Israel, a vida errada que eles viviam. E no capítulo 27, como que fazendo um parênteses nessas profecias duras, Deus diz: eu continuo amando o meu povo e eu vou fazer no futuro coisas gloriosas e maravilhosas em favor deste povo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e encherão de fruto o mundo. Olha que maravilha! Alguns querem ver o cumprimento disso já tendo começado com a instalação do país de Israel e o retorno dos judeus para Israel. Eu estava lendo um testemunho muito interessante de uma família de judeus iranianos, persas. Eles falam o persa e quando, há 40 anos atrás, a Revolução Islâmica tomou o Irã, eles sentiram que a situação ficou difícil para eles e fugiram do país e passaram muito aperto, viram milagres. Eles não falam em milagres, nem atribuem a Deus a glória. É muito interessante, mas a sorte, simplesmente a sorte. Eles conseguiram sair do Irã, da Pérsia, e fizeram um trajeto longo, levaram anos para conseguirem chegar a Israel. E então se instalaram e, enfim, a família foi crescendo em Israel. Mas eles da Pérsia, lá do Irã, e até um testemunho interessante, que eles dizem que no Irã continua tendo uma comunidade grande de judeus, e eles são tolerados pelo governo. O governo não expulsa os judeus de lá, eles têm o direito de serem judeus, desde que, vivendo fechados, têm direito até a ter sinagoga, mas eles vivem fechados ali na sua religião. Eles não podem fazer catequese. Interessante, são judeus e têm direito de continuarem judeus no Irã, mas não podem fazer catequese. Mas os judeus nunca quiseram fazer catequese e até a ordem de Jesus do Ide eles contrariaram com
quando se converteram na igreja em Jerusalém. Eles não saíram, se aglomeraram em Jerusalém. Mesmo convertidos, os judeus nunca foram de fazer catequese, de sair evangelizando no mundo. Então o Irã tolera judeus, desde que sejam judeus contribuindo para o país e não queiram fazer proselitismo lá dentro. Eu achei interessante isto, mas essa família foi para Israel, se instalou, está bem em Israel, e muitos outros tiveram uma história parecida, foram para Israel. Muitos crentes veem nisto o cumprimento da profecia. De fato, Deus prometeu nos últimos tempos recolher o seu povo. Então, nesse capítulo 27 de Isaías, no final, o Senhor diz: vós, filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, que inclui parte aí da Pérsia, inclusive essa família que eu mencionei, e aqueles que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Claro que isso se cumprirá no milênio. Não tem mais Monte Santo em Jerusalém, tem uma esplanada. O monte foi tirado pelo Salomão para a construção do templo. É uma esplanada ali, não é um monte. E no milênio vai ser um monte verdadeiramente, porque os terremotos que Deus vai mandar vão fazer com que o Monte Sião se eleve. A esplanada do templo não está no Monte Sião, é o Monte Moriá, são montes diferentes em Jerusalém. O Monte Moriá que não existe mais, hoje é a esplanada do templo. Mas isso vai se cumprir no milênio. No entanto, desde aquela época de Isaías, 700 anos antes de Cristo, o Senhor já lembrava essas promessas de bondade do Senhor para com o seu povo. Só que, antes do cumprimento disso, tem a grande tribulação, que vai ser terrível e assustadora para os judeus. Por enquanto, os judeus não querem saber de Deus, não se voltam para Deus, nem na religião deles, muito menos para Jesus. Mas depois de uma grande tribulação, o remanescente vai reconhecer Jesus e se converter. Jesus voltará para eles na batalha do Armagedon, entre Estados Unidos e China, e instalará o milênio aqui na Terra, Jesus. Deus lembrou, e já tinha falado essa mesma coisa muitas outras vezes para o seu povo Israel, mas lembrou através do profeta Jeremias dessas promessas maravilhosas. Fazendo uma certa comparação conosco no Evangelho, no Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus, nós temos promessas maravilhosas. Aquele que participa da primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem efeito. Eles viverão, reinarão com Jesus os 1000 anos. Promessas maravilhosas de bem-aventurança para os que participarem da primeira ressurreição, ou seja, dentre os gentios, aqueles que serão salvos. Promessas maravilhosas. Eu lhes enxugarei dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto nem dor, as primeiras coisas terão passado. Promessas lindas para nós, porém, para os que forem fiéis até o fim, não para qualquer crente. Os que forem fiéis e estiverem sem mácula. Qualquer crente que tiver uma pequena mácula vai ser impedido de participar dessas bênçãos maravilhosas do futuro prometidas pelo Senhor. O mesmo futuro é prometido para Israel. Interessante, a Bíblia diz que em algum momento os dois rebanhos se tornarão um só rebanho do Senhor. Da mesma maneira que Jesus, depois do milênio, se voltará para o Pai e se unirá. O Espírito Santo já terá voltado e Jesus também, a Trindade vai ser tida como uma só pessoa por toda a eternidade. O apóstolo Paulo trata disso no final do 1
Coríntios capítulo 15. Mas, então, um rebanho só, junto com os judeus e todo o povo de Deus, em todas as eras, somente os que são do Senhor, com as vestes limpas, vão participar dessa glória eterna. São promessas maravilhosas que nós temos, mas não são incondicionais, elas dependem de uma atitude nossa. E o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta, deixando isso bem claro. Nós temos promessas, sim, mas isso é para nos motivar a acertar a nossa vida agora. Você consegue entender? As promessas do capítulo 27 de Isaías tem um parênteses fechado e volta o Senhor a lidar com os pecados do seu povo. E o Senhor diz: eu vou agir com rigor, com ira e com braço forte, e vou usar o poder humano, grandes impérios, para arrasar a soberba do meu povo de Israel, e Efraim será pisada aos pés. E o Senhor diz, isso porque eles erram na visão e tropeçam no juízo. Ficarão como que bêbados quando o Senhor estiver tratando com eles. E o Senhor diz, eles estão fazendo da minha lei apenas uma formalidade. O versículo 10, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, é decorar a lei, a letra da lei, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, somente legalismo. Mas o Senhor diz, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Ou seja, Deus vai confundir. O Pentecoste foi para confundir os judeus. Eles achavam que Deus era só deles, que falava a língua deles, que Deus iria ser o Messias só deles, dos judeus. E o Senhor diz aqui no capítulo 28 de Isaías que vai confundir os judeus por completo, porque por gente estranha, lábios gaguejantes e por palavras diferentes, nós entendemos que é o Pentecostes, o Senhor falará a esse povo. E o Senhor está usando isso para oferecer descanso aos judeus. Este é o descanso, dá descanso ao cansado. Este é o refrigério, o Senhor oferecendo. Você se lembra, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A promessa de Deus é maravilhosa e o convite de Deus é maravilhoso, é para todos. E ali em Isaías 28 é para os judeus. Vinde, esse é o refrigério do Senhor, descansem no Senhor. Mas não quiseram ouvir. O veredito é muito duro. Os israelitas rejeitaram, não quiseram ouvir. E a seguir, o Senhor também acrescenta, assim, pois, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito para eles, para os judeus. Os judeus são cegos espiritualmente, decoram a lei e multiplicam os textos de interpretação da letra da lei e ignoram o espírito da lei. Então a palavra do Senhor vai ser para eles preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Olha que coisa triste. Com a palavra de Deus na mão, o povo se tornou nécio, o povo de Israel se tornou cego e pegou a letra da lei e multiplicou aquilo e se perdeu na letra da lei, criando regras e mais regras, preceitos e preceitos, e ignorou o Deus da lei. Longe, longe
de Deus. E o Senhor diz, pois é, eu vou continuar a fazer uma obra estranha para esse povo, vão passar por uma grande tribulação, a cama vai ser tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor vai ser tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. O que os judeus vão passar na grande tribulação. E o Senhor diz no versículo 22, eu já determinei uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra, e vai incluir principalmente os judeus. Então, veja você que promessas maravilhosas estão junto com exortações poderosas. Ou você se arrepende, se volta para Deus agora para ter direito à promessa, ou você não entrará no reino eterno do Senhor. Quem ama e pratica a injustiça, quem tolera o mundo, quem gosta do mundo, não entrará na salvação. Quem não se santifica não será salvo. As promessas são lindas para a salvação, maravilhosas, mas as exortações são rigorosas e têm que ser encaradas agora, enquanto tem vida. Depois da morte não adianta mais. É agora, em vida, que você tem que encarar isto. Conserte a sua vida, ande na obediência ao Senhor, se você quer estar no descanso do Senhor. Caso contrário, você não terá direito às promessas maravilhosas de um futuro glorioso. É somente para os que agora se santificam. Você está com a sua vida santa para o Senhor, dando frutos, amando o Senhor, buscando os irmãos, se alegrando, cultuando a Deus, proclamando o Senhor? Ou você é mais um daqueles cristãos perdidos aí no mundo, na internet, na televisão, no dinheiro, no trabalho, e com uma vã expectativa de que Deus vai quebrar galho? Pois é, como você está santificando a sua vida, meu irmão, minha irmã?